Manhã Diversa já está de volta e hoje trazendo um assunto muito sério e preocupante: a violência contra a mulher. De acordo com uma pesquisa do Datafolha, 8 mulheres são agredidas a cada minuto no Brasil. O mesmo estudo mostra que, embora durante a pandemia as taxas de violência contra as mulheres nas ruas diminuiu, por outro lado as agressões domésticas dispararam em número de casos. E é por isso que nós vamos entrevistar agora aqui no Manhã Diversa a delegada de mulheres, Ione Barbosa. Bom dia, delegada Ione, um prazer te receber aqui hoje, viu? Igualmente, é um prazer para mim também. E estar falando sobre um tema tão importante que é a questão da violência doméstica, né? Exatamente. Para a gente começar então nesse bate-papo, a lei do feminicídio ela entrou em vigor em 2015 e passou a ser considerado crime hediondo. Qual a importância, né, dessa tipificação, dessa lei, e por que mesmo com ela os dados continuam tão altos? Olha, na verdade, o feminicídio ele é uma forma qualificada do homicídio, mas foi importante porque ele trouxe exatamente uma qualificadora em que o homem mata a mulher por ela ser mulher, por menosprezo à condição dela de ser mulher e também no caso de violência doméstica, ou seja, no âmbito familiar. E isso foi extremamente importante, mas mesmo assim, infelizmente, a gente continua aí num quadro terrível, né? Nós ainda somos considerados um país em que é considerado o 5º país mais perigoso para a mulher viver. Ou seja, mata-se muitas mulheres. Infelizmente, nós temos essa cultura, né? Essa cultura machista que nós estamos aí tentando, estamos caminhando para ver se a gente consegue superar isso. Cultura, a gente só consegue mudar uma cultura através da educação. E a lei do feminicídio, né, a lei Maria da Penha, importantíssima, foi um divisor de águas, ela traz a repressão, mas muito mais que a repressão. Tem gente que fala que a lei Maria da Penha é só repressora, não. Ela traz também as campanhas educativas, na verdade 10%, em torno de 10, 11% ela é repressora, ou seja, ela fala em crime. O restante não, fala em campanhas educativas, campanhas em relação à conscientização, campanhas para que possa assim, empoderar essa mulher, acolher essa mulher. Então é muito importante a gente tratar como um todo. Mas infelizmente nós ainda estamos assim, temos que caminhar muito. Por isso que eu sempre digo, quanto mais equipamentos públicos, seja privados, sejam públicos mesmo, para que a gente possa acolher essa mulher. E na Lei Maria da Penha são previstos esses equipamentos. É muito importante. Algo que chama muito a atenção também, né, que desde antes da pandemia, em 2017 e 2018, as mulheres sofreram mais violência dentro da própria casa, né? E pior, os autores desses crimes são pessoas conhecidas da vítima, pessoas da própria família, né? Quais são as atitudes que você acha que podem ajudar a diminuir a incidência desses crimes tão bárbaros? Pois é, principalmente agora, nesse momento de pandemia, a verdade é que a nossa grande preocupação são as subnotificações. Houve um aumento, se você olhar nas estatísticas, um aumento aí na pandemia de 10%. Mas eu sempre digo que isso ele não reflete a realidade. O problema são as subnotificações, ou seja, o que não chega até a polícia. Quando a gente chega na delegacia de polícia e abre lá nosso sistema de redes, a gente vê que assim, o que ocorre é muito mais que está ali. E quando a gente abre o sistema do Redes, a gente vê aquilo tudo, aquilo, querendo ou não, a gente tem que ver que aquilo ali é realmente um avanço. Porque só da mulher ir até um posto policial, ir até uma delegacia de polícia e registrar o boletim de ocorrência é muita coisa. Por isso que a gente precisa atender essa mulher o mais rápido possível. O grande problema são as mulheres que nem sequer conseguem fazer um boletim de ocorrência, que nem sequer conseguem a uma delegacia de mulheres. Isso tem vários fatores, como, por exemplo, a dependência econômica, a dependência emocional, né? Uma mulher, quando ela rompe o relacionamento, ela ainda é subjugada nos dias de hoje. Eu sempre gosto de distinguir o crime patrimonial do crime de violência doméstica. O crime patrimonial, a mulher chega com sangue nos olhos, querendo a condenação, ajuda na investigação. Diferente do crime de violência doméstica, essa mulher chega a uma delegacia com
lágrimas nos olhos. Ela, né, desenvolveu um projeto de vida, um projeto de família, um projeto de criação de filhos, e de repente ela vê aquele projeto desmoronando. Então ela precisa, a gente quando lida muito com a questão da violência doméstica, a gente vê que a repressão é importante a gente prender, é importante a gente, né, fazer uma investigação para uma condenação justa, ok, mas tão importante quanto a repressão, também é importante a prevenção. E é importante os equipamentos públicos para que essa mulher se sinta encorajada, ela se sinta fortalecida. Então nós temos vários equipamentos públicos que ainda, infelizmente, não foram efetivados, como aqui em Juiz de Fora. Tem essa dificuldade, né, de fazer a denúncia, enfim, que tem vários motivos, muita coisa em volta disso. E tem também a dificuldade de identificar que está sendo vítima, né, dessa violência, porque a gente tende muito a associar a violência com a violência física, mas existem outros tipos de violência, né? Quais seriam essas? Perfeito. Olha só, a violência física, eu sempre digo o seguinte, que a violência física, ela deixa sequelas no corpo, né? É a lesão, é o empurrão, aquele roxo, ou seja, né, é a física. Mas nós temos também que ter em vista que nós temos os outros tipos de violência que são tão importantes quanto a física. A física a gente consegue detectar na perícia. A gente manda para o IML e consegue detectar. Ela está com lesão, enfim. Já, por exemplo, a violência psicológica, que hoje, inclusive, é considerado crime, importante ressaltar isso, que hoje violência psicológica é considerado crime. Então, aquela mulher que ela está oprimida, aquela mulher que é chamada de louca o tempo todo, tem mulheres que chegam até a delegacia e viram para mim e falam assim, doutora, eu já não aguento mais, porque eu acho que eu sou louca, de tanto que eu sou chamada de louca pelo meu companheiro, pelo meu marido. E muitas vezes essa mulher, por conta dessa opressão, dessa humilhação, ela desenvolve outras enfermidades, até mesmo um câncer. Olha, para vocês terem uma ideia, esse mês em nossa cidade, aqui em Juiz de Fora, nós tivemos 32 tentativas de suicídio, das quais 24 envolvem mulheres, ou seja, 2/3. Nunca um mês teve tantas tentativas de suicídio. E mais ainda, vamos mais além. Desses 2/3, uma grande maioria sofre violência doméstica, para vocês verem que a coisa é extremamente séria. Então, as formas de violência, é muito importante a gente visualizar a violência psicológica, a violência emocional, aquela mulher que resolveu romper e esse homem depois fica denegrindo a imagem dessa mulher, coloca fotos dela nas redes sociais para denegrir a imagem dela perante a sociedade. A violência sexual também, é muito sério isso. Aquela violência em que, poxa, aquela mulher já é oprimida por aquele homem e muitas vezes ela tenta sair daquilo, não consegue e ele ainda obriga ela a ter relação sexual com ele, isso é estupro dentro do casamento. Pode haver estupro dentro? Sim, isso é estupro. Eu já indiciei como delegada homens por lesão corporal e também por estupro dentro do casamento, ou seja, qualquer relação sexual não consentida, ainda que dentro de uma relação formal, é considerado estupro. Nós temos a violência patrimonial também. Quantas vezes no plantão, a gente pega plantão, que é o plantão de 12 horas, 7 horas da noite, 6, 7 horas da manhã, já peguei várias situações de violência patrimonial, em que a mulher já sendo agredida, aquele homem que bebe, aquele homem que muitas vezes usa drogas, obriga a mulher a sustentar o vício dele. E muitas vezes essa mulher se recusa, aí sim ele agride essa mulher de uma forma extremamente bárbara. Já fiz várias prisões no flagrante nesse sentido. Então nós temos vários tipos de violência que não só a física, tão importantes ou até mais graves do que a própria violência física. Né? E a gente não pode esquecer, se vocês me permitem, o relacionamento abusivo. Né? O relacionamento abusivo ocorre muito entre jovens também, em que o relacionamento abusivo ele é extremamente, ele é sutil. Quantas vezes eu já recebi na delegacia jovens de 14, 15 anos e falava assim, doutora, eu estou num relacionamento em que só o meu namorado que dá as ordens e eu não consigo sair disso, mas ele nunca me encostou a mão.
Então ela está sofrendo um relacionamento abusivo, ela não está se compreendendo, porque muitas vezes essa mulher, ela confunde aquele tratamento, aquele excesso de ciúmes, aquele excesso de cuidado, aquele excesso, não, a gente vai fazer isso, é ele que toma as decisões, e ela não está se compreendendo que está num relacionamento abusivo, e isso é o início das situações mais graves, das violências propriamente ditas. Já é um tipo de violência. E é importante ressaltar que nesse momento, o relacionamento abusivo, se essa jovem, se essa mulher consegue se compreender, ela já pode fazer um boletim de ocorrência, ela já pode pedir uma medida protetiva. Muita gente acha que a medida protetiva tem que estar lesionada, tem que estar machucada. Não. A medida protetiva ela é uma cautelar em que essa mulher que já está sentindo, né, de alguma forma, né, sendo importunada, ela pode requerer a medida protetiva e ali muitas vezes já resolve essa situação. Porque ele vai receber uma intimação na sua casa e vai falar assim, opa, peraí. E aí ele já toma né, um posicionamento. Então, é importante essa questão do relacionamento abusivo. Muito importante mesmo. E esse bate-papo, né, importantíssimo, é claro, não terminou ainda. A gente volta no próximo bloco com mais assuntos sobre violência contra a mulher e para entender um pouco mais sobre esse crime tão sério e tão, né, tão comum ainda, infelizmente, na nossa sociedade. Então não sai daí. Se você quiser fazer alguma pergunta, é só enviar para o nosso WhatsApp que está aqui na tela e no próximo bloco a gente volta com mais conversa e mais Manhã Diversa. Não sai daí.